O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria poder celebrar. A missa sempre é para nós um momento de profunda alegria. Mas eu confesso que falta um pouquinho mais para que a nossa alegria aqui hoje seja plena. É claro, falta a tua presença. Mas que possamos caminhar com um pouquinho mais de paciência para que nós possamos novamente contar com a sua presença física aqui no meio de nós. É claro que você está sendo bem representado. Olha quantas fotografias, quantas fotos o povo de Deus tem enviado para nós. Não estamos sozinhos. E assim, eu também não me sinto sozinho, porque sei que Deus está comigo. Sei que também você me acompanha através da televisão da Rede Século XXI. Amados, a palavra de hoje vem renovar dentro do nosso coração a esperança. Eu quero confessar para vocês uma coisa. Ontem, após o jantar, eu fui para o meu quarto e ali comecei a preparar a liturgia. Preparei a reflexão de hoje, depois fui dormir. Por volta das 2h da manhã, enquanto eu estava dormindo, eu senti uma palavra forte dentro do meu coração. Então acordei, escrevi para não esquecê-la. E Deus disse ao meu coração: diga ao meu povo que eu quero que ele seja feliz. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz, não é? Mesmo diante da nossa situação mundial hoje, mesmo diante da situação do nosso país, Deus não está contente com o seu choro. Deus não está contente com o derramamento das suas lágrimas. Deus não está contente com a sua tristeza, com o seu medo, com a sua angústia, com a sua depressão. Deus não se alegra com todo tipo de sofrimento e dor. Não. Deus não se alegra. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer que eu seja feliz, que você seja feliz, que todos nós sejamos felizes. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos criou, para a felicidade eterna, não é? Mas afinal de contas, o que é a felicidade? Muitos pensam que a felicidade consiste no ter, nas posses, nos bens, nas riquezas, no poder, no domínio diante da vida de outras pessoas. Muitos pensam que a felicidade é isso, gastam a vida com isso.
e nos seus últimos dias percebem que apenas perderam tempo. Os antigos gregos chamam a felicidade de eudaimonia, uma ligação profunda com a ética desde o seu tempo. Felicidade, afinal de contas, o que é? É qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar, é isso que Deus quer para todos nós. Mas a felicidade que mais agora importa ao nosso coração, ela fala sobre a plenitude espiritual. Esta felicidade que nós teremos um dia no reino de Deus, quando estivermos ao lado do Senhor. Qual o caminho para a felicidade? A palavra de Deus nos orienta. Jesus mesmo nos fala lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho para a felicidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho e não existe outro caminho para que possamos alcançar a felicidade. E é claro, neste caminho Deus se manifesta nele. Por isso, Deus nos ensina o amor. Quer ser feliz? Ame. Quer viver a felicidade nos seus dias? Viva o amor. Deus nos ensina isso desde antes da nossa criação. Deus é amor. Deus nos chama para o amor. Jesus Cristo é amor. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor, nos deparamos com este sinal do amor de Deus em nossa vida. Quando nós olhamos para o madeiro da cruz, ali nos deparamos com a maior declaração de amor que existe, porque Deus nos ama e dá a sua vida em sinal deste amor. Meus queridos, ser feliz não significa não ter problemas. Quantos problemas Cristo enfrentou? Quantas dificuldades Jesus passou? Tem gente que diz assim: eu só serei feliz quando não tiver mais problemas dentro da minha vida. Doce engano, porque seremos assim então infelizes durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada. É preciso aprender o verdadeiro sentido da felicidade, mesmo em meio às contradições, os problemas, as dificuldades. Deus nos chama à felicidade mesmo diante dos medos, mesmo diante das incertezas. Deus quer que você seja feliz neste tempo de quarentena. Não sabemos como será no futuro, não é? Ontem eu ouvi um pronunciamento de um governador que disse: talvez em agosto nossa vida volte ao normal. Em agosto, será que a gente aguenta, Senhor? Até lá o Senhor quer o que de nós? O que é que o Senhor espera de nós? Que sejamos felizes. Deus quer a nossa felicidade. Afinal de contas, foi para isto que Deus nos criou, para que sejamos felizes. Deus nos cria por amor, para a nossa felicidade. Agora, por causa do mau uso da liberdade, por mau uso do livre-arbítrio, o gênero humano acaba caindo no pecado. O pecado leva à queda. A queda leva a um afastamento de Deus. Este afastamento de Deus nos leva para a morte. Interessante essa linha. E a partir deste momento, nós somos necessitados, mais uma vez, do amor e da misericórdia de Deus. E aí nós chegamos na primeira leitura. E aí nós descobrimos por que Deus escolheu Abrão, que após a aliança passa a se chamar Abraão, ou seja, para ele dá-se o início de uma nova vida, o início de uma nova caminhada. Deus faz a aliança com Abrão e coloca novamente o seu povo no caminho da felicidade, para que ninguém se perca, para que ninguém se transvie do caminho. E é isso que Deus quer para nós. Desde o Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, segundo a leitura de hoje, Gênesis 17, versículos de 3 a 9, Deus chama Abraão
sai da tua terra, da tua casa, não se chamarás mais Abrão, mas a partir desta aliança que eu faço contigo, o seu nome será outro. Assim como tantos religiosos, religiosas que a partir dos votos abraçam um novo nome, como o início de uma nova vida, de fidelidade, de amor, de compromisso para com o Senhor Deus. Por isso Abraão tem o seu nome transformado, modificado, porque Deus o chamava a ser pai de um grande povo, Deus o chamava a ser pai de uma grande nação, e ele diz sim a este chamado de Deus. Por isso, a aliança com Abraão, por causa do pecado, por causa da queda, por causa do mau uso da liberdade, porque nos afastamos da mensagem de Deus, fomos expulsos da sua presença, não soubemos lidar com a nossa liberdade, e as pessoas muitas vezes se perdem diante da própria liberdade. O que eu faço? E acabam caindo no erro, acabam caindo no pecado. Mas Deus é aquele que estende a sua mão, compassiva e amorosa, para que possamos iniciar uma nova história de amor para com Deus de Israel. E assim, Abraão se torna pai de um povo eleito, de um povo escolhido. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, no capítulo 8, versículos de 51 a 59, somos colocados diante de uma sequência daquilo que rezamos na liturgia de ontem. Jesus, mais uma vez, continua no seu discurso tentando convencer os judeus de que ele é o enviado de Deus, de que ele é o enviado do Pai. Jesus tenta colocar isso na cabeça dos judeus, de que ele é o Messias, que ele é ungido, o escolhido do Senhor, o escolhido do Pai. Mas assim como nós vimos ontem e hoje, os judeus não acataram bem esta boa nova, esta boa notícia. Os judeus então, eles repreenderam Jesus. O Senhor disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E aí o discurso, o debate, o diálogo entre eles ficou ainda mais acalorado. Os judeus então responderam: agora sabemos que tens um demônio. Vejam só o que disseram de Jesus. Muitas vezes as pessoas ficam tristes diante daquilo que os outros falam delas, não é? Já ficou triste porque alguém falou mal de você? Já ficou triste porque alguém da sua própria família de repente tenha falado mal de você? Veja só o que falaram de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Deus te quer feliz, não fique triste quando falarem coisas absurdas a vosso respeito. Veja, meu irmão, minha irmã, que falaram do próprio Cristo Jesus. Agora sabemos que tens um demônio no corpo. Acaso és maior que nosso pai Abraão? E não aceitavam a palavra de Jesus, não aceitavam a sua revelação, não aceitavam os seus ensinamentos. Jesus então disse: quem me glorifica é o meu Pai, no entanto não o conheceis. Jesus também endureceu o discurso. Se eu dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós, disse Jesus. E aí eles ficaram mais irados ainda. E Jesus continuou: mas eu conheço e guardo a sua palavra. E os judeus replicaram: nem sequer 50 anos tens, e já viste Abraão? E nós caímos naquela falsa ideia de que idade é sinal de maturidade. Será que isso é verdade? Nem sempre. Eu conheço jovens com menos de 30 anos, que têm uma maturidade muito maior do que senhores de 85, de 90 anos. Isso é verdade. A experiência que nós temos de Deus dentro da nossa vida, isso conta muito. E os judeus rejeitaram Jesus e o recriminaram porque ele era jovem para se revelar como tal. Nem sequer 50 anos tens, e já vistes Abraão? E continuaram questionando, ofendendo, maltratando Jesus. Mas Jesus finaliza o discurso, o debate, confirmando que ele é Deus e vem do Pai. E ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E nós nos lembramos da revelação de Deus na montanha sagrada, lá no Antigo Testamento.
Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, os judeus se revoltaram definitivamente contra Jesus. Pegaram pedras nas mãos e tentaram apedrejá-lo. Tentaram matar Jesus apedrejado. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Saiu ileso daquele momento, porque ainda não era a sua hora. Ainda não era momento de subir à cruz. Ainda não era o momento de passar pelo mistério pascal. O que nós concluímos de tudo isso, queridos irmãos e irmãs? Jesus é o enviado do Pai, não tenhamos dúvida disso. Nós nos preparamos e caminhamos agora para o fechamento da nossa quaresma, encerrando esta quinta semana, já mergulhamos no mistério da Páscoa, no mistério da paixão de Jesus, no mistério da sua dor. Durante toda esta semana, nós não estamos rezando mais o prefácio da quaresma, mas o prefácio da paixão, número 1, como sugere o missal romano, a liturgia, para que nos coloque desde já nesse mistério da dor, do sofrimento, da entrega, no verdadeiro sentido da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando com Jesus agora para entrarmos em Jerusalém, para vivermos ali aquilo que Jesus viveu. No momento é aclamado como filho de Davi, o filho de Deus, Hosana, e no outro, Jesus é entregue à morte, é julgado e é condenado por todos nós. A liturgia de hoje nos dá um grande ensinamento. Não vale a pena ficar discutindo e tentando convencer as pessoas a respeito de quem você é, a respeito das suas convicções, porque nem todos estão abertos a isso. Nem todos estão abertos ao amor, à misericórdia e à felicidade que Deus tem para todo o gênero humano. Não perca tempo. Tem gente que fica discutindo pelas redes sociais, brigando por causa de política, defendendo político A, político B, xingando, ofendendo os irmãos e acha isso bonito. Pessoas que deveriam dar um exemplo de pacificação e que ficam criando e lançando joio no meio do trigo, tentando provar o seu ponto de vista. Mas com ignorantes não se tem diálogo, não se tem discussão. Siga em frente, faça como Jesus fez, mesmo diante das incompreensões da vida e do mundo, siga em frente, faça como o Senhor Jesus fez. Mesmo com aqueles judeus querendo apedrejá-lo, o Senhor, Ele não parou, Ele continuou a sua caminhada. Mesmo em tempo de quarentena, de dúvidas, de medo, faça como Jesus, siga em frente. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de todos nós, que possamos seguir em frente, não perdendo tempo com discussões, com situações banais. Não sejamos medíocres na nossa vida. Só temos uma. E a cada momento que passa a nossa vida, ela vai acabando. Nós não estamos ficando mais jovens, ou estamos? Pelo contrário. A cada momento, a cada dia, a cada instante, a nossa vida, ela vai caminhando. Por isso, aproveite bem a sua vida. Busque esta plenitude espiritual. Estamos às portas da Semana Maior da Igreja, a Semana Santa. Como você viveu essa quaresma até agora, meu irmão, minha irmã? Como viveu o desejo de conversão dentro do seu coração? É preciso seguir em frente. E eu me lembro de uma frase do querido Augusto Cury. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele cita um pensamento interessante. Quando lhe fecharem as portas, use as janelas. Não perca tempo discutindo com pessoas ignorantes. Siga sempre em frente, como Jesus seguiu. Faça como Jesus. Gaste a sua força como os santos gastaram. Como? Anunciando Jesus, falando de Jesus, falando do amor, da misericórdia, falando da felicidade. Não espere que você tenha os seus problemas todos sanados, resolvidos, para que você possa dizer e tomar esta decisão pessoal: agora eu serei feliz. Não, porque problemas sempre teremos, dificuldades sempre teremos, mas que a felicidade seja agora, esse desejo pessoal,
E que você aí em casa, que reza comigo, decida por isso. Diga ao Senhor: eu quero ser feliz. Me ajuda, Jesus, a viver a felicidade. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa realizada em Ti. Me ajuda, Senhor, a buscar cada vez mais as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.